disciplina. Então, jamais a Polícia Militar estaria só apenas observando se caso algum superior hierárquico tivesse dado o comando de fazer a intervenção. Então, é claro, muito claro, que o comando e a autoridade máxima, né, que é o ministro da Justiça, deu ordem para não fazer nada, deixar acontecer. Sempre reforçando que no relatório da BIM já estava dizendo que era quebradeira e tomada de poder. Aqui chega um grupo aqui, ó. É muito fácil perceber quem são os extremistas para cortar o efeito do gás lacrimogêneo jogado pela polícia de choque. Tá vendo aqui, ó? Então, mesmo com a camisa do Brasil, para dar a ideia de que é um patriota, que é alguém de direito, mas é um extremista, ele com luvas, provavelmente para não deixar aí impressão digital, e com máscaras, tá? São máscaras caras, então não dá para dizer que estava na bolsa para fazer outra coisa, a não ser já preparados, tá vendo? Esse também com luva, já preparados para fazer aí a invasão. Então esse é o grupo dos extremistas que foram treinados para poder fazer a invasão. Aqui nos oficiais, mas tem um terceiro que não está aparecendo, apenas 3 com a mangueira hidráulica, e aqui já tem um vidro quebrado suficiente para a entrada de pessoas aqui, que dá para ver claramente que é um equipamento que não dá para dizer que estava usando, ou usa, ou está no carro, ou estava na mochila, de fato foi adquirida para fazer essa invasão. Então também o óculos aqui está embaçado por conta do calor, provavelmente, e você vê aqui bem pequenininho, dá para ver que ele está com uma camisa preta por baixo, ou seja, e mochila, tá? A alça da mochila aqui. Então esse daqui é um extremista que com toda certeza, na hora de ir embora, ele deve ter tirado a camisa verde e amarelo e ficou com uma camisa preta, mas com mochila e com esses equipamentos guardados na mochila. Esse é outro extremista que não representa a direita, vale reforçar, ele ainda com a máscara, né, como se com aquela máscara da Covid, mas aqui viu uma máscara também que é cara e não é uma máscara que você usa no dia a dia, né? Mochila, óculos, mas você vê que ele está todo sujo, ou seja, ele de fato foi um dos que entrou para destruir. A mistura dos que quiseram lacrar, né, os patriotas misturados aqui com os extremistas. Aqui a polícia, né, isso jamais seria uma formação de pronto emprego para poder fazer a atuação do controle de distúrbio civil, então isso dá para ver claramente, né, também dá para ver claramente que foi colocados os equipamentos à pressa, que dá... Vambora, deu certo, vambora. Depois de um tempão aqui deu certo, o pessoal trabalhou bem, vambora. Já tinha os vândalos de preto, de máscaras pretas e máscaras de gás. Então eles já estavam preparados. Quem era esse pessoal que estava lá dentro? Os youtubers filmaram quem eram, já estavam lá, já estavam preparados. A polícia já estava preparada para prender quem eles prenderam. A polícia, como todo mundo viu também os youtubers falando, soltaram que era para soltar, para assistir. Esses até parece que foram depois liberados, pelo que eu ouvi falar. Não sei, isso aí são os youtubers que estão falando isso aí tudo. Aí o que eu fiz? Continuei filmando, filmei todas as invasões e filmei a retirada do povo também. Tudo isso aí eu tenho filmado de cima. Não invadi nada, porque eu estava ali, dá para ver do ar, eu filmando longe de tudo. O meu drone foi em tudo quanto é lugar e filmou tudo o que aconteceu. É o mentor do dia 8 de janeiro e Lula permitiu. José Dicil. Em depoimento na Polícia Federal, ex-ministro Gonçalves Dias delatou a 2 delegados da Polícia Federal que o grande mentor de 8 de janeiro foi Zé Dirceu. Lula, Zé Dicil, vocês não tem mais o que fazer não, porra! Disse que vai revelar os nomes desses petistas na CPMI. Gonçalves Dias disse que vai revelar as filmagens das reuniões para produzir as provas.
Os atos terroristas foram todos traçados e planejados com aval total do presidente Lula, que não vai arcar sozinho com a culpa e quer ser o primeiro a depor na CPMI. Em artigo publicado na Gazeta do Povo, o jornalista J.R. Guzzo diz: os crimes cometidos no dia 8 de janeiro não interessavam à oposição, nem ao Bolsonaro. Serviam apenas para Lula se fazer de vítima e jogar a mídia numa frenética tempestade de denúncias contra a direita e a favor da repressão cada vez mais ilegal que o STF, transformado em delegacia de polícia, faz contra os acusados em seus inquéritos. E segue a reportagem: não há saída para isso. É checkmate. Quer fugir. Não convence uma criança de 10 anos de idade. Eu voltei. O comandante, tá aqui, ó. O comandante do Exército, General Thomas Miguel Ribeiro Paiva, recebeu cerca de R$700 mil de ajuda de custo e indenização peculiar em fevereiro e março, depois de assumir o cargo como chefe das forças. O barbudo foi lá, passou o comando para ele, é você que eu quero. Colocou ele no comando e ele recebe, coincidentemente, a bagatela de 700 milhões, lá ele fala milhões, 700 mil reais. O que o SOS, Forças Armadas, ó, de nada adiantou? Esse policial relatou ao senador o seguinte, que quando entrou no plenário do Senado Federal para tentar tirar os manifestantes que estavam lá dentro, viu um dos terroristas fazer uma chamada de vídeo dizendo: fiz o serviço, pode fazer o Pix. Ricardo Capelli, interventor do Distrito Federal, confirmou de que haviam infiltrados muitos preparados nas manifestações em Brasília. Segundo ele, o grupo que depredou a sede dos três poderes foi treinado antes, com conhecimento de guerra. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou: existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, infiltrados, inclusive, segundo o interventor, é o Capellini, né? Ricardo Capelli. O Ricardo Capelli, infiltrados, inclusive, que tinham conhecimento sobre os prédios, né, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, enfim, eles tinham as informações, uma espécie de mapa ou de plantas, né, destes prédios. Então, isso caracteriza que são pessoas realmente com conhecimento, né, que tem... Não eram pessoas que pela primeira vez estavam adentrando ali sem meio que saber o que estava acontecendo. A gente sabe que tinha muitas pessoas, a gente viu aqui em Bauru, muitos idosos, muitas pessoas que não tinham conhecimento nenhum em guerrilha, em tática de exército, de polícia. Coronel, esse é nosso! Coronel, esse é nosso! Vou prender, cala a boca aí! Vai parar! A hora que ele entra, que ele vai para o meio dos manifestantes ali, ele começa a separar. Esse é nosso, esse é nosso. Gente, se ali eles acusavam todos de um ato, por que separaram? Por que separaram? Coronel, esse é nosso! Esse machucou vários policiais! Esse é nosso! A hora que ele entra, que ele vai para o meio dos manifestantes ali, ele começa a separar. Esse é nosso, esse é nosso. Gente... Me parece uma armação, porque tudo dentro do Planalto já estava retirado, não tinha computador, não tinha mesa de recepção, não tinha cadeira. Eles limparam tudo, tá bom? Quando a gente subiu a rampa, todo mundo subiu a rampa, sentou e outros ajoelharam, que eu vi a quebradeira embaixo, eu voltei para baixo e comecei a gritar: não quebra! As outras pessoas começaram a gritar: não quebra! Porque ninguém estava ali para invadir e nem para quebrar. Nós estávamos ali para protestar liberdade de expressão, estávamos ali para a liberdade da gente ter em mãos a contagem de voto pública. Era isso que estava acontecendo. Padrões diferentes de pessoas que ficaram 70 dias numa manifestação pacífica e ordeira, quebrando
Gente, isso é vandalismo e terrorismo. Dos outros, e eles estavam lá com ferramentas, quebrando os vidros. Eu fui uma das que subi a rampa para poder gritar e pedir para parar de quebrar, porque estava caindo vidro nas pessoas que estavam lá embaixo. Então foi um caos orquestrado, não pela direita, porque nós não agimos dessa forma. Tão bem, graças a Deus, mas nós acabamos de receber informação aí com o pastor Tiago que uma senhora faleceu nesse campo de concentração que colocaram os patriotas, e sem água o dia todo, lá eles não se alimentaram, estão sem refeição e sem água, inclusive, e ela acaba falecendo dentro desse campo de concentração, tá certo? Então, gente, fiquem de olho, porque é algo... Divide a tela. Ó, abre o meu áudio aqui, tá aberto? Olha só, então se você puder depois ir voltando, olha esse carro. No momento que esse carro caiu aí, pilotado pela Polícia Federal, deve ter se perdido no volante, algo do tipo, a emissora lá que o nosso amigo aí assiste, ela estava falando que empurraram esse carro para dentro desse lago, nesse momento. Quando na verdade, olha, ele vai voltar de novo para você ver. Ele perde o controle ali e cai dentro, sozinho, olha lá, vê se tem alguém empurrando ele, vê se tem alguém empurrando, ninguém empurrando, ninguém coloca a mão nele, tá certo? E as pessoas, e a outra emissora, no exato só pra ficar na frente. Aí eles pegaram, arrombaram lá, logo arrombaram e foi.